Seguinte, eu acho que ele tava, né, muito, enfim, doido demais, não sei, drogado demais. Ele foi dar uma botada na farmácia com uma torneira. Assaltar com uma torneira. Eu digo, meu amigo. Não embaixo da doideira, camisa, embaixo da camisa. Embaixo da camisa, mas depois ele mostrou. Mostrou pro pessoal. Aí ligaram pra polícia, né? Quando a gente chegou, nessa ocorrência eu fui mais no apoio. Quem fez a prisão mesmo foi o pessoal da Força Regional. Aí eu tava perto, quando passaram no rádio, eu fui no apoio. Aí Mas chegou lá que ele tava assaltando com a torneira, não chegou no Copom? Chegou no CIOP. Passaram no CIOP que tinha um caba armado dentro da farmácia e tal, não sei o quê, a ocorrência em andamento, pá. Aí foi todo mundo. Quando eu cheguei, o pessoal da Força Regional já tava, né? Aí foi que a gente foi ver que era o caba, né, com a torneira, enfim, tava... E tinha sido preso, tinha saído há pouco tempo também. É rojão. Tem outras aqui. Tudo é pergunta do povo, tá mandando aqui, viu? Vamos embora. Sempre o pessoal faz essa pergunta aqui. Qual foi a ocorrência mais difícil que a senhora já passou? Olha, eu acho que a mais difícil foi essa, dessa troca de tiro. Eu nunca tinha tido essa sensação, né, de ouvir tiro vindo de lá pra cá. Foi uma sensação que eu não pretendo ter novamente, né? Essa foi a mais marcante pra senhora. Se tiver, eu espero que Deus me livre e me guarde de todo o mal de novo. Mas acho que essa foi a mais marcante, assim, na minha carreira. E poderia ter sido gravada, né? Se eu tivesse com a GoPro, né? Eu poderia ter gravado, poderia estar no canal aí pra vocês. Eu fiquei pensando depois, se eu ia lá porque, assim, nos prédios por onde a gente passava, tinha câmeras, né? Voltado pra rua. Eu fiquei pensando depois em passar lá pra pegar as câmeras, pra ver se reconstituía a cena. Mas acabou que eu deixei pra lá, enfim, já faz mais de um ano. Acho que a gente não tem nem arquivo mais sobre isso. E, enfim, ficou só na memória, só na história. Aqui as perguntas agora do pessoal do Instagram. Muitas perguntas aqui. Mande bronca. Eu abri a caixa de pergunta. Aqui foi o Roberto Jerônimo, que é um policial da Paraíba famoso lá no interior. Gera. Sargento Gera. Olha, tem um Sargento Gera no 1º Batalhão também, viu, Roberto Jerônimo? Sargento Gera com 34 anos de polícia, meu amigo. E é rodetagem total, meu amigo. Rodetagem. Rodetagem é o quê, Tenente? Rodetagem é o cabo que tá na rua, meu amigo, com vontade, prendendo e fazendo e acontecendo. Operacional. E aí, quando eu cheguei no 1º Batalhão, eu conheci excelentes policiais militares lá no 1º Batalhão. Cabo antigão, que já tinha dado sangue a vida todinha pela polícia e continuava. Porque às vezes eu vejo, alguns colegas que dizem, não, mas não sei o quê. Eu digo, rapaz, tem uns antigão aí de 25 anos de polícia, 30 anos de polícia dando gás aí, né? Verdade. E aí o Sargento Geraldo lá do 1º Batalhão é o exemplo. Tinha Afonso na época. Assim que eu cheguei no 1º Batalhão, tinha o Sargento Afonso, que era de Mandacaru, que era um antigão também, 30 anos de polícia dando gás na rua. Enfim, E o Gera pergunta quando é que vai sair a mídia com ele, ó. A gente tá pra fazer uma live aí. É porque ô Gera, eu ia até te dizer, eu tô fazendo uma bateria de lives na quinta-feira, mas geralmente são histórias de mulheres, né? Que inspiram, que essa semana mesmo agora, amanhã, eu vou fazer com Natália Oliveira, que é uma menina, é uma amiga minha, que ela é personal trainer e descobriu um câncer recentemente. Então pensa aí, meu amigo, a vida dela, ela tá assim... vivendo a cada dia, se superando a cada dia. E aí eu queria contar a história dela para as pessoas conhecerem a história dela. Essa live é no Instagram, né? É lá no Instagram, toda quinta-feira. E aí, Gerando, mas a gente podia, você não é mulher não, mas a gente podia abrir uma exceção e fazer uma live com você aí qualquer quinta-feira dessa, viu? Vamos fazer. O Josias aqui, ele pergunta, pessoal, essas perguntas aqui é lá no meu Instagram, @demisqueiroz, né? Então, quem fez lá vai ter a pergunta respondida aqui. Qual foi a maior presepada engraçada de um soldado que ela já pegou? Não entendi a pergunta. Maior alteramento. Como diz o Matheus. Rapaz, não lembro de alteramento, assim, da polícia, não.
Então, vou pular pra próxima. Pule, eu vou tentar lembrar. Se eu lembrar daqui pro final, a gente conta. É o Juliano Rocha. Como sua família recebeu a notícia que seria uma policial? Mãe, pai, irmãos. Assim, já tinha o meu irmão, né, que era policial penal. E como eu disse a tu, quando o meu interesse de ir pra polícia foi por concurso, né? Estabilidade financeira, ter uma segurança de questão financeira, essas coisas. Claro que mamãe, meu pai... Até hoje, mamãe vive orando, meu pai também vive orando, né? Porque eu policial militar na Paraíba, né? Tenente. Aí tem meu irmão policial penal no Rio Grande do Norte. E eu tenho uma irmã que é policial penal em Minas Gerais. Então, lá em casa, nós somos 3 policiais, né? Meus 2 irmãos penais e eu militar. Então, para o meu pai e para minha mãe, deve ser muito difícil, né? Por quê? Porque, querendo ou não, amigo, velho, é para se torar, né? A carreira policial é boa, né? Assim, financeiramente a gente tem muito que avançar ainda, mas, querendo ou não, é uma tranquilidade, né? E, ao mesmo tempo, é muito perigoso, porque, por exemplo, uma troca de tiro dessa, talvez se eu fosse, sei lá, médica, se eu fosse professora, eu não tinha passado por isso. Porque eles podem errar e não vão pagar com a vida. A gente, em qualquer erro mínimo, a gente paga com a vida, né? O nosso erro, o nosso excesso, ou a gente paga com a vida, ou a gente paga com a nossa imagem. Com a nossa imagem. Com a nossa imagem, com o xadrezinho. Porque às vezes você acertou a vida inteira... Aí numa perseguição, na troca de tiro, você, Deus o livre, erra o tiro, pega em alguém inocente e você vai preso, né? Exatamente. Então é um risco muito grande, né? E aí, a princípio, eles ficaram felizes, né? Porque, querendo ou não, é um concurso público, né? Então a gente tem que vibrar com isso, a gente tem que... Com isso, quando eu vejo um amigo meu passando assim num concurso, eu fico muito feliz porque... Eu sei como é essa sensação, né? Eu sei como é você lutar, dar gás, e no final você ter aquela recompensa que é a sua vaguinha ali no concurso e tal. Então, eu acho isso muito importante. E, a princípio, eles ficaram muito felizes demais, mas sempre tem aquele cuidado, né? Toma cuidado e tal. Veja um local tranquilo para você trabalhar e tal. Eu digo, não, rapaz, mas polícia é polícia em todo canto. Policial é mais vitimado na folga, né? Então, se não importa onde ele tá trabalhando. Pois é. Evan Gomes, ele pergunta aqui, como é a relação dos praças e oficiais da PMPB? Olha, assim, a minha avaliação, eu acho muito, muito positiva. Por quê? Porque eu tenho 11 anos de polícia, André, hoje. Tirando os 3 da academia, o restante foi na rua, o restante foi com praça. Na minha guarnição nunca teve outro tenente, ou eu e um capitão. Não. A gente sempre tirou serviço com praça, a gente sempre gerenciou, sempre coordenou viaturas comandadas por sargento, por cabo, por soldado. Então, a gente tem uma relação muito boa, né? Eu, enquanto tenente, né? Porque o tenente, a função de tenente é mais de execução também, né? É mais de operacionalidade, é mais de coordenar pequenos grupos, né? Pequenos pelotões ou poucas pessoas, eu diria, né? Dentro do batalhão é tudo, é P5, ele é... Exatamente. Então, assim, e ainda mais na Rotam, né? Eu vou falar da experiência da Rotam. A nossa relação de tropa especializada da Rotam é uma relação muito de igualdade, sabe? Claro, dentro da instituição, dentro da Rotam, dentro do batalhão, cada um tem sua função. Cada policial lá tem sua função. O sargento tem uma função, o tenente tem uma função, o capitão tem uma função, o comandante tem a função. O cabo é um bichão, meu amigo. O cabo pulou o abismo, né? O cabo é uma autarquia, né? O cabo é um bichão dentro da polícia. Então, assim, a gente sabendo respeitar isso e sabendo diferenciar isso, André Mício, eu acho que o serviço flui naturalmente, o relacionamento flui naturalmente. Porque, assim,
Essa relação interpessoal, é aquilo que eu te disse, a relação interpessoal em qualquer ambiente de trabalho, ela é muito difícil. Vai gerar conflito. Sempre gera conflito. Mas a gente tem que entender a função. Meu amigo, qual é a função minha no batalhão? Qual era a minha função no batalhão? Era denominada águia piloto. Como era o águia piloto? Ele fazia a coordenação do policiamento. E eu fazia a coordenação do policiamento, via se estava tudo em ordem, estava todo mundo bem, as motos estão em ordem, não sei o que, vamos para a rua. Na rua, eu estava lá, primeiro, para apoiar eles em qualquer situação, em alguma ocorrência, alguma coisa desse tipo. E eu na rua, eu era mais um guardião também. Então, eu fazia o serviço que eles faziam também. Eu via lá como era estar em uma operação, por exemplo, fazer parte de uma blitz, por exemplo, que era um serviço que a gente faz, que na maioria das vezes a gente é melhor o grupo da Rotan, o trio da Rotan, ficar saturando determinado bairro do que ficar parado em uma blitz. Exatamente. Entendeu? Então, mas eu tô ali junto com eles, sentindo como é ficar parado numa blitz. Eu tô ali junto com eles, sentindo como é ficar rondando ali. Meu amigo, eu digo com você, um serviço de Rotan, você 8 horas em cima de uma moto, como geralmente é o nosso serviço, e como é a escala, né, de serviço deles, que é dia sim, dia não, 8 horas em cima da moto, é muito desgastante, André. Então, quando a gente sente isso, que a gente tá ali do lado deles, para o que daí vier, para apoiar, para aprender junto com eles, para fazer o que tiver de ser feito, e sempre lembrando e deixando claro as funções e o respeito e a hierarquia e a disciplina, que são coisas que a gente não pode perder, quando a gente estabelece e diferencia isso, a coisa flui. Agora, se você ficar confundindo as coisas, porque às vezes tem pessoas que confundem as coisas. Eu acho que isso aí não é o caminho. Mas quando a gente estabelece essas relações e se respeita, meu amigo, a coisa flui que você